Boa noite, segunda-feira, 25 de abril. O Unesp Notícias de hoje fala sobre o papel da universidade pública no desenvolvimento científico. Vamos conversar com a pró-reitora de pesquisa da Unesp, a professora Maria José Giannini. Ela participou de um evento hoje no campus em Bauru. O Unesp promove segundo workshop de inovação para incentivar o empreendedorismo entre os alunos. E ainda, 75% dos brasileiros não estão dispostos a gastar. E para tentar fazer esse consumidor a mudar de ideia, lojistas em Bauru se unem em mega ação com descontos. O passeio ciclístico da APAI, organizado por um usuário da própria associação, agita a manhã de domingo em Bauru. A gente começa esta edição falando da paradeira do comércio em Bauru. O problema é que o consumidor não está a fim de gastar. Prova disso é uma pesquisa do setor comercial que mostra que 75% dos brasileiros não têm intenção de fazer dívidas. Aqui em Bauru, lojistas do centro da cidade juntaram forças para tentar melhorar as vendas. Vale tudo na hora de enfrentar a crise. Até fechar a rua e chamar o consumidor para aproveitar o fim de semana. Foi o que fizeram os lojistas da quadra 6 da rua 1º de agosto. Cerca de 15 lojas se uniram para oferecer descontos e boas opções de pagamento. No início do mês de março, a gente estava passando por um período de baixa de venda após carnaval, né? Aí foi o momento que se alastrou a tal da crise, né? Aí para tentar driblar um pouco a crise, a gente resolveu se unir. A gente fez várias reuniões para ver a questão de produto que a gente ia expor, atrativos nesse evento e mobilizando todo o comércio. Caetano tem uma loja de colchões na quadra 6 e gostou da oportunidade. Para ele, a criatividade é a melhor forma de superar a crise. O consumidor não está saindo de casa, então nós procuramos uma forma de hoje, nesse sábado entre datas importantes, fazer um auê aqui na quadra 6 da 1º de agosto para tirar o consumidor de dentro de casa e assim que a gente busca melhorar o nosso movimento. Além de enfrentar a queda nas vendas, a ação realizada nesse sábado teve ainda o objetivo de chamar a atenção dos consumidores para as lojas da rua 1º de agosto. Laodiceia é comerciante no local há 5 anos e percebe a diferença que existe em relação ao calçadão. Nosso objetivo é esse. Mudar um pouco a visão do público para 1º de agosto. Porque tem cliente meu que sempre veio a primeira vez e não sabia que tem a nossa loja. Faz 5 anos que eu estou aqui. Para enfrentar a crise, todo o esforço vale a pena para o comércio. E a situação fica ainda mais difícil quando o consumidor não pretende gastar. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o índice que mede a intenção de consumo das famílias teve uma retração de 5,5% em relação ao mês de março. Comparando abril desse ano com abril de 2015, o índice caiu quase 30%. A principal queda na intenção de compras foi no setor de bens duráveis, que recuou cerca de 47% em comparação ao mesmo período de 2015. Ainda de acordo com a pesquisa, em média 75% das famílias acham que esse não é o momento para contrair novas dívidas. Os consumidores confirmam, o período não está para gastos. É legal, né, para as crianças brincar, mas não estimula nada, que ninguém está comprando nada. Só vem passear mesmo, que não dá para comprar nada. Tá muito caro. A crise está aí para todo mundo, não tá fácil para ninguém, né? Então a gente tem que estar sempre reduzindo, né? Comprando só o necessário mesmo, né? Promoção sempre é bom pra gente, né? Para o vice-presidente da CDL, a iniciativa deve ser um exemplo aos outros comerciantes. Os outros lojistas também devem pensar nessa promoção de fazer também. Esquecer um pouco da crise e ter alternativa certa de se mexer e procurar fazer como eles estão fazendo lá. Mas para essa especialista em marketing, esse tipo de ação só traz resultado se for bem planejado. Conhecer o cliente e preparar os funcionários são fundamentais. É interessante o consumidor, você conhecer o consumidor em primeiro lugar, olhar à sua volta. A questão deles se unirem foi muito importante, mas é preciso olhar algumas coisinhas além. Por exemplo, o período que você vai fazer essa ação, o público que você quer atingir e principalmente preparar a sua equipe para receber essa nova demanda de clientes que vão aparecer.
Se você prefere o frio, pode comemorar, porque finalmente as temperaturas de outono vão começar a aparecer. A previsão é de chuva para amanhã já e de friozinho mais para o fim da semana. Os detalhes no boletim do IPMET. Estamos com uma frente fria que está na região sul do Brasil. Ela é prevista atingir o estado de São Paulo entre terça e quarta-feira. Então haverá aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas nesses 2 dias. Depois tem uma massa de ar frio que vai fazer com que as temperaturas declinem bastante no estado de São Paulo. Os dias mais frios deverão ser na quinta, sexta e sábado, onde as temperaturas vão ter um declínio acentuado. A máxima deve ficar em torno, nos dias mais frios, em torno dos 20 graus e a mínima pode ficar em torno dos 10 graus. Nós teremos chuvas mais generalizadas, né? Hoje à tarde já tem possibilidade de algumas chuvas em pontos isolados, principalmente no setor mais oeste do estado. Mas na terça e na quarta as chuvas serão de forma mais generalizada no estado de São Paulo. Agora chove no extremo oeste paulista. Um aglomerado de chuvas vem chegando ao estado e deve se deslocar por toda a região oeste nesta noite. Amanhã as chuvas ficam generalizadas em todas as regiões. Em Bauru, a chuva já deve chegar na madrugada desta terça-feira. Agora a umidade do ar é de 46%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. Hoje a mínima ficou em 20 e a máxima foi de 32 graus. Amanhã a variação térmica vai ser mínima e o frio já começa a aparecer. Os termômetros devem variar entre 21 e 26 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje 48 novos casos de dengue em Bauru. Agora já são 839 pessoas infectadas na cidade somente neste ano, com uma morte. Bauru também já registrou em 2016 2 casos de Zika vírus contraídos dentro do município e um caso importado de febre chikungunya. No último sábado, a Secretaria fez uma nova ação de combate aos criadores do mosquito Aedes aegypti, o transmissor de todas essas doenças. Foram visitados mais de 2.500 imóveis no Parque Viaduto e na Vila Pacífico. Destes, quase 1.000 estavam fechados. Em 19 deles foram encontradas larvas do mosquito. A Prefeitura pede a ajuda da população para evitar água parada dentro e fora de casa. No próximo bloco, vamos conversar com a pró-reitora de pesquisa da Unesp, a professora Maria José Giannini, sobre o papel da universidade na produção de conhecimento. Ela esteve hoje em Bauru para participar de um evento que discutiu como os alunos podem se tornar empreendedores. É já. Continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e com uma boa notícia sobre a Unesp. A universidade subiu uma posição e agora é a segunda colocada no ranking Nature Index da América do Sul. O levantamento leva em conta a publicação de artigos científicos em periódicos de grande impacto em 2015. A Unesp está atrás agora apenas da USP. Outras 2 universidades brasileiras aparecem entre as 6 primeiras colocadas, a Federal do Rio de Janeiro em 5º e a Unicamp em 6º. E falando em Unesp, o campus em Bauru recebeu hoje o 2º Workshop de Inovação e Empreendedorismo, uma parceria entre a Agência Unesp de Inovação e a Pró-Reitoria de Pesquisa. O objetivo é incentivar práticas empreendedoras entre os alunos da graduação à pós-graduação. O workshop faz parte de uma série de atividades que tem por objetivo incentivar a inovação e o empreendedorismo entre os estudantes. Participaram do evento professores e alunos da Faculdade de Engenharia de Bauru. Os palestrantes debateram ideias e propostas para o desenvolvimento da sociedade a partir do conhecimento desenvolvido na universidade. Também foram discutidas formas de incentivar iniciativas empreendedoras durante a graduação, como as incubadoras de empresas. Nós temos que ter uma universidade concatenada com esse ambiente global, bastante competitivo, e com o objetivo de formar recursos humanos atualmente ousados e principalmente que eles saibam aplicar o conhecimento em atividades que possam trazer
benefícios econômicos e, consequentemente, sociais. E a gente continua a falar sobre o papel da universidade na produção do conhecimento. Recebemos em nosso estúdio a pró-reitora de pesquisa da Unesp, a professora Maria José Giannini. Professora, é um prazer tê-la aqui no Unesp Notícias. Para nós aqui também é um prazer. Sempre as ordens aqui, principalmente para atender o grande público e falar da nossa universidade, que completa 40 anos este ano, e que é um orgulho para nós estarmos aqui nos vários campos, inclusive aqui em Bauru. Professora, e durante todo esse evento, a professora veio correndo do evento para participar aqui com a gente do Unesp Notícias. Vocês discutiram caminhos, possibilidades para o aluno da Unesp empreender. Para quem faz pesquisa, empreender é o caminho para fazer com que o resultado daquela pesquisa, daquele estudo, chegue à sociedade? Sim, é um dos caminhos. Na verdade, foi bastante claro que quem inova, ele tem que apresentar um incremento, algo incremental, algo novo e que chegue à sociedade. Então isso é a inovação. Nós podemos ter, por exemplo, novos descobrimentos, novas invenções dentro da universidade e que podem não chegar muitas vezes. Eu acho que nós temos hoje na universidade é justamente fazer um elo de ligação entre o que é feito dentro da universidade, que gera conhecimento e que possa chegar à sociedade, que a sociedade possa usufruir deste conhecimento. A universidade, ela já produz, em termos de conhecimento, que ela forma recursos humanos, como já foi mencionado. Recursos humanos que vão servir à sociedade, que tanto na graduação como na pós-graduação. Eu acho que este é o maior bem que a universidade tem neste país, em qualquer país do mundo, porque formar recursos humanos de qualidade, eu acho que é esse o principal foco nosso, é a nossa atividade fim. Agora, além disso, a universidade, como também outros, estão preocupados também em contribuir de uma maneira efetiva para a sociedade. Então, nós temos também desenvolvendo na universidade pesquisas que podem chegar de uma maneira mais efetiva à própria sociedade. E a Unesp, principalmente por estar nas várias regiões do estado, ela tem contribuído, mas eu acho que nós podemos contribuir ainda mais regionalmente para que possamos, de uma maneira importante, também contribuir para o crescimento das cidades que estão em nosso entorno. Então, eu acho que este conhecimento dentro da universidade ser passado para a sociedade de uma maneira que os estudantes, também os professores fazendo esta liga, essa junção de esforços e que possamos, de alguma maneira, criar ao redor tanto das estruturas da própria Unesp, um ambiente facilitador para isso. Então, neste evento, justamente foi discutido esses aspectos, de que hoje nós temos condições, junto com já as estruturas que existem, tanto em São Paulo principalmente, de criarmos esses ambientes. Então, isso foi lembrado até do ponto de vista de financiamento, que muitas vezes isso pode ocorrer. Nós temos a agência de inovação que faz este caminho intermediário, em que ele registra a patente desse professor junto com este aluno, e com isso ele pode oferecer para o empresário, às vezes, esse trabalho que é feito dentro da universidade. E essa ligação, ela tem aí vários caminhos, não é tão simples, mas nós temos que, de alguma maneira, esses facilitadores hoje, e o evento principalmente foi destinado ao estudante, para despertar nele que ele tem essa capacidade de empreender. Não é somente nós, como na nossa época, a gente pensava, eu vou ser empregado, eu vou ser, na verdade eu vou ser provavelmente uma liderança, mas eu não vou empreender, eu não vou criar a minha empresa. Ele pode criar a própria oportunidade. Ele pode criar a sua própria oportunidade. Eu falo que o jovem hoje, ele tem que ser o agente de sua formação. Eu acho que com isso, esse evento são para justamente despertar no jovem essa capacidade de que ele pode fazer mais e não apenas ficar lá assistindo, mas fazer com que aquela ideia, eu acho que justamente o ambiente universitário, onde nós temos pesquisa, onde nós temos um bom ensino, onde nós temos hoje uma boa extensão em nossa universidade, esse movimento, essas ideias que estão germinando e que surgem a todo momento porque são locais de discussão, eles são um ambiente propício também a gerar inovação e novas ideias em todos os campos, tecnológicos, científicos e criativos. Porque também hoje a economia criativa está aí mostrando o seu potencial e nós temos aí
ampliado, acho que esses aspectos. E também socialmente responsáveis, que eu acho que é esse que é o principal ponto de nós aí estarmos despertando no jovem também essa ideia social dos empreendimentos, que é de extrema importância para o nosso mundo de hoje. Professor, especificamente no campo da pesquisa, esse cenário de crise, ele impõe uma série de desafios. Para o pesquisador hoje, ele tem que pensar também na captação dos recursos para desenvolver o estudo dele. Esse é um dos desafios que são impostos por esse cenário? Na verdade, nós já estamos acostumados a isso, né? A gente, como pesquisador, como docente da universidade, e quem faz pesquisa, sempre teve-se que captar recursos, né? Porque, na verdade, a universidade ela tem recursos que são finitos, são públicos, mas que eles atendem a uma parcela de atendimento. E cada vez esses recursos, principalmente numa época de crise, eles vão atender apenas a manutenção e, hoje, por exemplo, pagamento dos salários dos servidores. A pesquisa, ela sempre, na verdade, foi feita baseada em captação de recursos externos, ou via agências de fomento, que podem ser, principalmente a FAPESP, que é a grande hoje nossa agência aqui, que é o modelo para o Brasil, como também federais, ou também essa parceria pública-privada, que nós poderíamos ter também, de uma maneira importante, as empresas coparticipando também em financiamento de muitos projetos, que isso já existe. Então, o que nós temos, de alguma maneira, é hoje uma diminuição, isso sim, porque pela captação de recursos, são baseados em recursos advindos dos fundos, advindos, por exemplo, aqui no caso do ICMS, houve uma diminuição mesmo, então, em todas as frentes. Então, hoje nós vemos diminuídos essa capacidade de captação. Então, nós temos, de alguma maneira, que procurar outras fontes. E eu acho que esse cenário faz com que a gente também seja criativo nesse sentido, né? E há, de alguma maneira, por exemplo, na própria FAPESP, uma estrutura, alguns projetos, por exemplo, dentro do programa PIP, por exemplo, que faz com que possa se interagir, por exemplo, com inovação, interagir com empresas pequenas, em que você pode, de alguma maneira, coparticipar o teu laboratório com outra estrutura que queira crescer, que queira aí oferecer ao mercado algo novo. Então, isso também é incentivado. Então, a gente vê que o leque de possibilidades também está aí ampliado. Nós temos a Desenvolve São Paulo, que também esteve lá, mostrando como é que se pode também captar recursos. E nós temos a FINEP, assim, então, há, de alguma maneira, sempre que lembrar, nós não podemos prescindir, neste estado, da pesquisa básica. Isso é extremamente importante. A pesquisa básica é que dá o embasamento para que hoje a gente possa ter pesquisa aplicada. Mas sem pesquisa básica, o Estado vai ficar mais pobre, tanto nacionalmente como mundialmente. Mas a gente tem que manter, então, esses recursos para a pesquisa básica, mas também pensando lá na frente que nós podemos avançar e muitas coisas feitas na universidade, muitas vezes, elas precisam justamente desse novo cenário, que é unir o que se faz na universidade e unir os empresários, unir essas ideias, muitas vezes até de nossos alunos, para que a gente possa, de alguma maneira, desenvolver algo novo para a própria sociedade. Tá certo, professora. Mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição aqui no Muito obrigada, eu que agradeço. Depois do intervalo, a gente mostra o passeio ciclístico da APAE. Para a população, o evento foi uma opção de lazer. Para os usuários, uma oportunidade de colaborar com a associação que ajuda no desenvolvimento deles. Voltamos num instante só. Começou hoje e vai até o próximo sábado a 16ª edição da Feira do Livro Infantil de Bauru. E o evento deste ano tem nova casa, vai ser na estação ferroviária no centro da cidade. Além dos livros à venda, a feira tem contação de histórias, peças de teatro, exposição de trovas e bate-papo com escritores. No sábado, em comemoração ao Dia do Ferroviário, a programação vai incluir a entrega da nova pintura da locomotiva elétrica. O dia também marcará o lançamento do livro Locomotivas Elétricas da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, de Rafael Tassi. A feira fica aberta para visitação das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita.
Neste domingo foi realizado o passeio ciclístico da APAI, associação que atende há 50 anos pessoas com deficiência em Bauru. Foi uma atividade de lazer que arrecadou alimentos para a instituição, mas foi também uma prova de que a APAI ajuda os usuários a conquistarem autonomia. Você vai entender o porquê. Matheus não para, passa recados pelo microfone, conversa com a equipe de apoio, até arrisca passos de zumba. Com 20 anos, o usuário da APAI em Bauru foi o organizador do passeio ciclístico realizado neste domingo na Avenida Getúlio Vargas. Ai de quem não estivesse animado na Praça Portugal. Tá fraco! Eu não tô ouvindo! Eu não tô ouvindo! O evento já está na 3ª edição, todas por iniciativa do Matheus. O primeiro ano lá, eu cheguei pra ela e falei, ó, Kátia, tô com um passeio pronto já, tal dia, vocês vão apoiar? Aí passei pra Cris, a Cris passou pra Kátia, que é da chefe dela, e nós já organizamos isso daí, aí já deu aquela agitada, aí nós fizemos, aí o ano passado nós fizemos de novo, e esse ano já é a 3ª edição do passeio. Quem tirou a bike de casa para pedalar com a APAI contribuiu com 1 quilo de alimento. O passeio também foi uma opção para aproveitar o sol do domingo. Leandro trouxe o filho pela primeira vez a um passeio do tipo e espera voltar nos próximos. Nós temos um grupo chamado Bike Brother. O nosso grupo está em peso aqui hoje, estamos aqui participando do evento. Rodrigo também trouxe o pequeno Guilherme, acostumado a passear com o pai. A garupa dele é equipada, daquelas de deixar muito ciclista grande querendo ser criança novamente. Essa bike especificamente, eu montei ela justamente para puxar esse reboque, entendeu? Eu tenho uma outra bike que eu uso para andar nas trilhas, mas essa bike especificamente eu usei para levar o meu filho para passear. Quando eu começo a mexer nessa bike, ele já fica esperto, arrumado de capacete, já esperando para ir pedalar comigo. Antes de sair, uma aula de zumba para animar os ciclistas. O grupo seguiu pela Avenida Getúlio Vargas e chamou a atenção de quem passou pelo local. Além de ajudar a instituição, a iniciativa serve como impulso para um dos principais objetivos da APAI, promover a autonomia dos usuários. O Matheus, ele chegou na APAI, o primeiro passeio ciclístico em 2014, falando que tinha tido um sonho e que ele gostaria de realizar um passeio ciclístico, com o fim de arrecadação de alimentos para a instituição. A gente achou a ideia muito bacana, uma vez que o Matheus é autodefensor da APAI, e a gente busca a autonomia da pessoa com deficiência, ela está cada vez mais buscando seus direitos, realizando seus sonhos. E aí a gente embarcou nessa história e nós já estamos no 3º passeio ciclístico. O envolvimento dos bauruenses só contribui para que ações como essa deem certo. A APAI, como toda entidade do terceiro setor, enfrenta problemas referentes a recurso financeiro. E as necessidades são inúmeras, né? Mas existe um trabalho forte na APAI, existe um voluntariado bacana. Você pode ver a presença de todos aqui. Então a APAI hoje, graças a Deus, ela precisa, mas ela tem a colaboração da nossa sociedade bauruense, né? E o Matheus não para de ter ideias. Nesse mês, ele também comemora 1 ano das atividades da rádio interna da APAI, que coordena. Então, é só o começo de um futuro de muitas realizações. Tem alguma coisa que você espera fazer ainda? Ainda eu falei para elas que eu vou fazer um carro, uma caminhonete da rádio. Um carro de apoio só de som da rádio. É isso aí, o Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã e um aviso importante em novo horário. A partir desta terça-feira, o Nesp Notícias passa a ser às 7 horas da noite. Então programe-se para continuar acompanhando a gente às 7 horas da noite. Até lá. Tchau. Thank you.